O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus está entre vós. É uma graça extraordinária ouvir esta notícia. Isso é uma verdade, nós pertencemos a um reino. É o reino de Deus. E temos como rei nosso Senhor Jesus Cristo. Temos como rainha Nossa Senhora. E temos como exército poderoso os anjos, os santos como intercessores. E nós pertencemos a este reino. Nós não vemos com esses olhos, mas se você pudesse ver com os olhos o que é a verdade bíblica, a gente viria todo mundo admirado e assustado diante de tanta glória que nós estamos cercados, que nós pertencemos a este reino. Com esses olhos a gente vê o reino do mundo, mas a verdade é esta: Jesus está dizendo, vocês pertencem a este reino, eu estou entre vós. E Ele chama a todos a participar desse reino, um reino de poder, um reino de graça. Isso é que é a verdade, devemos ter. Alguns santos tiveram a graça de poder vivenciar essa experiência, como o Padre Pio. O Padre Pio via os anjos, via Nossa Senhora. Então, apesar das tribulações, ele vivia uma vida poderosa por causa disso, porque ele sabia que ele estava sendo cuidado, ele pertencia a um reino, e que tem como rei aquele que tem todo o poder. Jesus mesmo disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E esse rei, na Bíblia, é definido como amor. Deus nos ama. É assim que somos reinados, cuidados. É um rei diferente. Não é um rei que você serve. É um rei que te serve. A gente pensa que estão fazendo alguma coisa por Jesus. Não, é Ele que faz tudo por nós. Daqui a pouco você irá ouvir Ele dizer: isto é meu corpo e meu sangue que é dado por vós. É Ele que vai nos servir. Nós estamos sentados, mas Ele vai servir com seu corpo e sangue. Ele vai dar a nós o alimento eterno. Então é esta graça que nós devemos saber e ter a ciência disso. E a nossa parte nessa terra é fazer o quê? É ajudar, colaborar para que todos possam entrar nesse reino. Isso é a missão da igreja. Por isso que Jesus manda os apóstolos pelo mundo inteiro pregar o evangelho, porque há um reino de felicidade. São Paulo define o reino de Deus com essas palavras, está em Romanos capítulo 14, versículo 17, São Paulo diz assim: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Há esse reino e somos chamados a entrar nesse reino. São Paulo, na primeira leitura, nessa carta a Filemon, é uma pequena carta, 25 versículos só, mas é extraordinária, porque essa carta é cheia de esperança, para mostrar para nós que de fato, enquanto a pessoa não conhece a Deus, ela vive escrava. A única diferença desse mundo é isso, meus irmãos: não tem ninguém perdido, só tem pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus. Perdido não existe para Deus ninguém. E São Paulo escreve essa carta a este homem, que era um homem que tinha, com certeza, certas posses, porque a igreja se reunia na casa dele, Filemon. Porque naquela época não existia igreja como nós temos hoje, então era celebrado tudo nas casas, e esse homem era um homem que abriu a sua casa para que pudesse a comunidade lá se reunir, e ele tinha um escravo, e esse escravo fugiu, com certeza levou alguma coisa junto com ele, roubou também ele,
e foi para longe. Só que esse escravo não sabia que um dia estaria diante de um grande gigante, de um homem que tinha conhecido nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele, como Padre Eduardo, não perdia nem um minuto para evangelizar. E aí a Bíblia diz que na prisão, Paulo estava preso. É impressionante como homem de Deus, quando ele tem sede de levar as pessoas a Deus, ele não importa onde ele está, ele quer que todos conheçam o que ele recebeu. Era o desejo de Paulo. Ele conheceu o poder de Deus da maneira tão extraordinária, o amor de Deus tão grande por ele, que ele queria que todo mundo pudesse receber. É tanto que ele esquecia de si mesmo, e toda a sua vida era para falar de Jesus Cristo às pessoas, porque ele queria que as pessoas também pudessem experimentar a graça que ele estava experimentando. E diz a Bíblia que ele preso, com certeza esse escravo também foi preso, pagando alguma coisa, e lá Paulo começou a falar de Jesus Cristo para este homem. Um escravo, um pagão, mas quando a pessoa escuta Deus, esse homem que era um escravo se tornou livre. Era um pagão, se tornou um cristão. Era um pecador, se tornou um santo. Isso é o poder do anúncio da palavra de Deus. O poder de um homem se tornar livre. E tem mais. Santo Inácio de Antioquia, que viveu ali no século II, tem um escrito dele que fala desse homem, Onésimo. E alguns, não é com clareza, mas alguns chegam a afirmar que esse escravo se tornou bispo de Éfeso. Você imaginou que poder é este? Olha o poder da palavra de Deus. Pega um escravo fugitivo e torna bispo da igreja de Deus. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele está fazendo e quer fazer com cada pessoa nessa terra. Ele só conta conosco. Se um dia alguém estiver do seu lado, faça como São Paulo. Fala de Jesus Cristo para ele, porque a palavra tem esse poder. São Paulo define o Evangelho na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 26. São Paulo define o Evangelho assim, ó. O Evangelho é um poder que vem do alto para a salvação de todos aqueles que creem, daqueles que escutam. Por isso que é importante falar de Jesus Cristo. É você dar o seu testemunho para as pessoas. Isso é falar de Jesus Cristo. O que Deus está fazendo na tua vida, você anuncia para os outros. Você não tem noção, mas isso tem um poder extraordinário sobre aquela pessoa. Não é uma pregação elaborada que a gente faz, há momento que é para isso. Mas pregar o Evangelho é testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida. E você pode pregar de várias formas. Quando é possível com palavra, fale com palavra. Mas se não é possível, fala com tua vida. Porque as pessoas veem, mas por que essa pessoa está assim? Ela passa por tanto sofrimento e essa pessoa está diferente. Ela tinha motivo de sobra para estar destruída, mas está louvando a Deus. Isso vai questionar os corações. Isso é pregar o Evangelho. É um testemunho de uma pessoa que está ali, dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque elas não sabem e elas precisam. E nós temos que ter esse desejo que tinha um grande São Paulo. Ele dizia: ai de mim se não evangelizar, se não pregar o Evangelho para as pessoas. Vamos pedir ao Senhor também nesta manhã que Ele nos dê esta coragem, esta graça de falar para as pessoas. O mundo precisa conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, trazer todo mundo para o reino de Deus, um reino de graça e de poder. Aqui as pessoas serão transformadas, sai de uma condição para outra. Não se desespere jamais. Você está no reino de Deus. Nós temos um combate, o demônio vai fazer de tudo para nos tirar. É o demônio que quer e impede as pessoas de virem a Deus. Mas você tem que resistir, que Deus vai te dando força, te fortalecendo. Não desista jamais. Cansadinho, venha. Você que vem à missa diariamente, você que nos acompanha, você está sob um poder extraordinário, você não tem noção o quanto Deus está te usando para fazer nessa terra grandes coisas. Um dia você vai chegar no céu, aí vai ter uma fila de pessoas para dizer: muito obrigado, Jane, muito obrigado. Sabe por quê? Obrigado, Padre Eduardo, obrigado, Irmã Luísa. Porque essas pessoas vão se salvar, porque alguém foi à missa por causa dela, alguém se levantou a interceder por ela, alguém pregou o Evangelho. Vai ser a multidão. Não vamos nos iludir pensando que todo mundo vai estar na igreja, todo mundo, não. A Bíblia chega a dizer, na carta de São Judas,
que tem alguns que nós vamos ter que empurrar para se salvar todo mundo. É assim, é o que você está fazendo pela tua casa, pela tua família. Muitos não vão vir, mas por causa da tua fé, porque isso está na Bíblia, todos eles vão entrar no reino de Deus e um dia estarão com você por toda a eternidade no céu. Não desanima, fique firme, acredite nessas verdades, porque isso está na Sagrada Escritura e os santos comprovam isso. Agora me veio Santa Teresinha. Ela tinha muita compaixão pelas pessoas e na França ia matar um homem, que ela tinha a pena capital, um assassino. Ele estava para ser morto. E ela, com medo desse homem se perder por toda a eternidade, ela o quê? Entrou em oração a Deus, pedindo que não deixasse aquele homem se perder. E orou. E aí, o que aconteceu? Aquele homem, antes de morrer, aquele homem se arrependeu, se confessou e morreu com a cruz na mão, proclamando que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E hoje está no céu. É só isso. Não desista, que a tua oração está sendo ouvida. Essas histórias Deus permite para confirmar uma verdade, para que a gente não desanime nenhum. Não é em vão a tua vinda aqui, não é em vão a tua oração, não é em vão. Fique firme, porque um dia uma multidão entrará no céu por causa da tua fidelidade, por causa da tua oração. Obrigado, Padre Eduardo, nosso gigante. Imagine esse homem de Deus, meu Deus do céu, que não para de evangelizar anos e anos. Pelo amor de Deus, é algo extraordinário. Se hoje eu sou padre, porque ele trouxe para o Brasil a graça do batismo do Espírito Santo, é algo extraordinário. Então eu fico imaginando a alegria de Deus com ele, com a irmã Luísa, com tantos homens que pregam o evangelho incansavelmente. A Bíblia deixa mostrar alguns exemplos, mas a verdade é esta: são multidões que ele não tem noção que foram alcançadas esses anos todos pelo evangelho, pregando o evangelho. Está aí 83 anos firme. Eu me admiro, porque ele tem um prazer tão grande de pregar o evangelho, que aqui me entusiasmou. Ele é para mim uma inspiração. Eu digo isso de coração para vocês, convivendo com ele, porque os homens de Deus, quando tem, isso é impressionante. A irmã Luísa, às vezes nós estamos, ela chega, eu estava atendendo uma pessoa, diz: Nossa Senhora, 86 anos, aliviando o sofrimento. São graças extraordinárias, são homens e mulheres que estão no poder do Espírito Santo, fazendo com que todos possam vir para o reino de Deus, para que possa acontecer essa mudança. Como ouvimos na palavra de hoje, um escravo se tornou bispo da igreja de Deus. Só Deus pode fazer isso. Coragem, meus amados irmãos e irmãs, vamos firme, que Deus tem grandes coisas para fazer ainda neste mundo, e Ele conta comigo e com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.